Quais as melhores ideias de renda extra, principalmente para quem não tem muito tempo e também não precisa investir um valor considerável para começar? Tenho certeza que você quer ganhar um dinheirinho aí por fora, além do seu trabalho, e por isso nesse vídeo vou ranquear as melhores ideias de renda extra, considerando todos esses fatores para que você possa começar a aplicar hoje mesmo. Isso, obviamente, sem nenhum papo de coach, e não vou querer vender para você um curso de marketing digital que custa 3, 4 mil reais. Então fica tranquilo que vamos ranquear agora nesse vídeo. Fala campeões, professor Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Então vamos lá, pessoal, hoje nesse vídeo eu vou ranquear para você as 10 melhores ideias de renda extra, considerando principalmente esses fatores de que você não precisa investir um valor considerável para começar, porque, por exemplo, se você tiver que investir 10, 20, 30 mil reais por mês, não faz nem sentido, porque a maior parte das pessoas nem tem esse dinheiro. Além disso, que você também não precisa colocar muito tempo, porque senão não é uma renda extra, não é um trabalho que você vai fazer nos finais de semana. Então, a ideia é entender quais você precisa colocar menos tempo e que, obviamente, tem um potencial de ter um retorno financeiro considerável. Então, serão esses os critérios que nós vamos levar em consideração para fazer o ranking dessas 10 ideias de renda extra. Vamos lá, pessoal. Basicamente, nós temos aqui o nosso ranking, onde nós vamos colocar uma na melhor, outras nós vamos colocar nas boas e outras nós vamos colocar ok. Basicamente, a melhor é aquela que você vai precisar investir menos tempo, que não vai precisar colocar um valor considerável e que vai ter um excelente potencial de retorno financeiro. Depois, as boas é aquelas que, de um modo geral, são melhores, mas que não são a melhor de todas. E aquelas ok, que sim, dá para você fazer, só que às vezes a demanda não é tão grande, você vai ter que, às vezes, ter que investir mais tempo, não vai ter um retorno financeiro tão considerável. Então, basicamente, isso que nós vamos levar em consideração para fazer esse ranking. Até aqui está um pouquinho ruim de você enxergar, vou até tentar dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, mas basicamente esse primeiro aqui é o revendedor online de produtos, que é basicamente uma pessoa que faz a revenda de produtos novos, seja pela Shopee, Mercado Livre ou outros marketplaces. Daí aqui a gente tem produtor de conteúdo digital, que pode ser aqui do YouTube ou das outras redes sociais que vocês conhecem. Aqui o marido, esposa de aluguel, que é aquela pessoa que faz manutenções residenciais, como a parte de elétrica, a parte de marcenaria, a parte de desentupimento de privada, essas coisas. Aqui tem o prestador de freelancer online, que é uma pessoa que pode trabalhar, por exemplo, até mesmo com marketing digital, pode trabalhar com programação. O gestor de redes sociais, que é basicamente uma pessoa que faz o acompanhamento ali das redes sociais, por exemplo, de um pequeno negócio, que faz as publicações, por exemplo, que podem ser visualizadas por meio do Google Maps, que é algo que muitas empresas pequenas antigamente não investiam tempo e hoje em dia estão vendo a grande importância disso, principalmente para quem tem estabelecimento físico. E aqui, locadora de itens, que é, por exemplo, aquelas pessoas que, por exemplo, têm a decoração para uma festa de aniversário, a decoração para uma festa de empresas. Ela vai lá e loca esses itens, porque ela tem tudo guardado, e daí para a pessoa, por exemplo, que vai fazer o evento não precisar comprar, ela faz a locação. Tem gente que trabalha com isso. Daí também tem aulas, mentorias online, que é basicamente aula particular, ou mentoria para processo seletivo, essas coisas. Confeitaria, que é basicamente você fazer produtos alimentícios, como é o caso de bolos, esfirras, pizza, pastel, essas coisas. Você pode, por exemplo, fazer por encomenda, você pode fazer ao período da noite, nos finais de semana. Daí aqui, revendedor de produtos usados, que é o famoso cara do brinco. Ele vai lá, por exemplo, tem alguém vendendo uma bicicleta, daí ele vai lá, compra a bicicleta por um valor barato. Ele aguarda ela durante um tempo para conseguir vender por um valor maior. Vamos supor, ele paga R$ 1.000 na bicicleta, consegue vender por R$ 1.400. Pelo não, ele tem aí um lucro, R$ 400 olhando por cima. Então tem muita gente que faz isso. E tem o prestador pessoal de serviço, que são basicamente pessoas que fazem alguns tipos de serviços pessoais. Então, basicamente, essas são as nossas profissões que nós vamos ranquear aqui para quem quer renda extra. Começando para mim, que é muito bom, mas para mim ele não é a melhor de todas, é o revendedor online de produtos, tá? Para mim, ele é bom se você conseguir dar certo. Por que que ele não entra como a melhor? Às vezes, por exemplo, você vai precisar investir um pouco para ter um estoque, ou você pode fazer o dropshipping. Só que assim, nos últimos anos, como nós tivemos muitas pessoas que entraram nesse mercado, acabou que com a concorrência se tornou um pouco mais difícil, mas ainda é um mercado assim que pode ser explorado. Por exemplo, você pode fazer a revenda de produtos alimentícios, você pode fazer a revenda de itens, você pode, hoje em dia, com essa questão das taxas de importação, isso ficou mais difícil,
mas antigamente tinha muitas pessoas que faziam importação, por exemplo, de itens da China por meio do Alibaba e revendiam na Shopee, revendiam no Mercado Livre. Então são oportunidades que você pode utilizar para fazer a revenda, tanto na OLX, tanto na Shopee, tanto no Mercado Livre. Mas como hoje em dia tem muita competição nesse mercado, vai precisar despender um tempo considerável para fazer ali todo o seu processo de configuração e venda, a gente não coloca ela como a melhor, mas com certeza é boa porque você não precisa colocar tanto tempo a partir do momento que está tudo configurado, mas sim questão de organizar o seu estoque, organizar a questão do fluxo de entrada e saída e, obviamente, lidar com os clientes. Um outro que, na minha visão, vai ficar aqui com certeza como boa é o marido ou esposa de aluguel. Por quê? Basicamente, aqui você não vai ter necessidade de ter um investimento inicial considerável. Você não vai precisar, por exemplo, comprar um carro, alugar um estabelecimento físico. Você precisa ter o conhecimento de realizar manutenções básicas, como, por exemplo, troca de disjuntor, manutenção elétrica básica, manutenção de marcenaria básica. Então, você vai precisar, por exemplo, ter algumas ferramentas, como é o caso de uma furadeira, algumas chaves Phillips, essas coisas básicas, que são ferramentas que você pode ter, por exemplo, para fazer as manutenções na sua casa ou no seu apartamento. Então, não necessita de um investimento considerável inicial. A questão principal aqui é justamente você ter a experiência e ter os seus clientes. Daí aqui, por exemplo, vamos supor, você mora num prédio, daí alguém precisa que seja feita a manutenção lá num chuveiro, que não sabe trocar resistência. Você pode ir lá ajudar e cobrar por isso. Esse tipo de servicinho, você não vai ficar, por exemplo, rico com isso, mas querendo ou não, por exemplo, se você faz 2 serviços por semana e você ganha R$ 150 em cada serviço, e são R$ 300 por semana e um mês dá R$ 1.200. Então, é um cenário, sim, interessante, principalmente para quem tem facilidade com manutenção elétrica, manutenção de marcenaria, no caso, manutenções de um modo geral. Por isso, como é uma área que a gente sempre vai precisar também de profissionais, justamente para fazer essas manutenções, porque a maior parte das pessoas não faz ideia de como realizar esse tipo de procedimentos, é uma área interessante. Ela só não entra como a melhor, porque aqui você não tem tanta facilidade de escalabilidade, porque você precisa estar lá presencialmente. Então, por isso, para mim, ela fica como boa. E, pessoal, uma coisa muito importante em relação a todo esse contexto, se você pensa, por exemplo, em trabalhar com renda extra, em algo que você possa prestar serviço, hoje em dia os cursos técnicos te ajudam muito com isso. Por exemplo, você pode aprender um curso técnico e fazer manutenções elétricas, você pode fazer manutenções na questão de marcenaria e assim ganhar com isso como renda extra, ou até mesmo tornar a sua profissão principal. E como a gente sabe, essas áreas têm muita oferta de trabalho e tem pouca procura por pessoas para se qualificar, ou seja, vai ser um mercado que vai crescer cada vez mais de oportunidades e principalmente de remuneração, porque é a lei da oferta e da demanda. E você não precisa se preocupar de fazer um curso técnico que paga horrores e nem aprende as coisas de verdade. Você pode aprender direto da sua casa com um valor super acessível, e é justamente isso que você vai encontrar na CPET, a melhor escola técnica de ensino técnico online do Brasil. É uma instituição de excelência que você tem certificados válidos em todo o Brasil e vai ter cursos de qualidade. Inclusive, ela tem uma excelente reputação lá no Reclame Aqui, o que mostra que é uma instituição que está comprometida com seriedade no seu trabalho. Além disso, os alunos que sempre vêm falar sobre a CPET aqui no canal trazem muitos elogios, o que mostra que é uma instituição verdadeiramente boa. Então você, se quer aprender uma profissão técnica e assim ter uma renda extra ou até mesmo uma profissão principal, comece hoje mesmo a fazer um curso técnico na CPET. Eu vou deixar para você o link na descrição e também no comentário fixado. Um outro que para mim também vai entrar como boa é o prestador de freelancer online, que é basicamente o pessoal que faz a prestação de serviços, como por exemplo, redação, edição, design, a questão da tradução. Então é um profissional aqui, você consegue encontrar vários tipos de profissionais, que são aquelas pessoas que prestam serviços online. Então vamos supor, eu preciso de alguém para fazer uma arte para minha empresa, vou lá, contrato um prestador de serviço online. Eu preciso de alguém para fazer um sisteminha básico para mim, uma landing page, um site, fazer uma automação básica aqui para o meu sistema, me ajudar a organizar os materiais, me ajudar a organizar a planilha. Então, como se fosse um assistente freelancer online. Essas pessoas podem, obviamente, encontrar muitas oportunidades por meio do Get Ninjas e, consequentemente, você tem uma escalabilidade, porque como você pode prestar o serviço online, você pode prestar serviço para pessoas de qualquer lugar do Brasil e também de qualquer lugar do mundo, principalmente se você for fluente em outros idiomas ou tiver a facilidade de usar o Google Tradutor. Então é uma questão que você tem sim um excelente potencial de ganho. Eu só não coloco ele como, por exemplo, a melhor, porque também é uma questão que sempre depende de você.
depende do seu trabalho. Você não pode, por exemplo, colocar uma automação para fazer o trabalho por você. Então, vai depender do seu serviço. Você não consegue, por exemplo, colocar lá e deixar o dinheiro render para você. Não, você vai precisar sempre estar executando o seu trabalho. Tem sim um bom potencial de ganho, principalmente por conta da escalabilidade. Então, por mim, por isso, ele ficaria acima desses dois, principalmente também por ter a possibilidade de vender para qualquer lugar do Brasil. Só que, como depende da pessoa estar lá, para mim, por isso, ela não fica como a melhor. Um outro que para mim também vai entrar como boa é o gestor de redes sociais, tá? E esse aqui, ele pode até ter colocado aqui um pouquinho acima dos outros dois, mas o que que esse profissional faz? Basicamente, aqui nós estamos nos limitando à gestão de redes sociais para pequenos negócios. Porque, por exemplo, não tem como você fazer a gestão de rede social por uma empresa multimilionária. Geralmente ela vai ter um setor que é responsável exatamente por isso, ou ela vai contratar uma grande empresa para fazer isso. O que eu me refiro aqui, por exemplo, são pessoas que fazem prestação de serviço para, sei lá, um cabeleireiro que não tem nem uma sede no Google Maps. Daí, por exemplo, alguém quer pesquisar por cabeleireiro e não encontra ele. Como a gente sabe hoje em dia, muitos clientes vêm através do Google Maps, além, por exemplo, das redes sociais. Então, é basicamente uma pessoa que vai fazer o serviço básico para pequenos negócios. Daí, por exemplo, se ele cobra R$ 300 por mês de cada negócio e atende 4 negócios, já são R$ 1.200 por mês. E ele também não precisa despender muito tempo e nem investir muito no seu trabalho, porque ele vai precisar ter um computador e um celular ali para fazer esse acompanhamento. Então, é uma excelente oportunidade. Você vai atender principalmente empresas próximas a você, porque é mais fácil de convencer para fazer essa venda de serviço, mas existe uma possibilidade de você conseguir atender empresas de outras localidades, tá? Então, por isso, tem sim um bom potencial de ganho, mas esse também entra naquela questão de que depende de você. Você pode sim automatizar algumas coisas, por exemplo, principalmente a questão das publicações nas redes sociais, mas depende de você fazer ali todo o acompanhamento com a empresa. Isso você não vai conseguir automatizar. Então, por isso, por esse motivo, ele não entra como a melhor, mas com certeza é uma profissão muito interessante para quem pensa em renda extra. Outro que para mim também vai entrar como boa é basicamente locador ou locadora de itens. Então, basicamente, hoje em dia as pessoas querem fazer uma festinha, alguma coisa, e elas querem ter uma decoração. Só que você não vai adquirir, por exemplo, uma decoração, adquirir um monte de balão, um monte de coisa. Por quê? Porque é caro. Então, o que que muitas pessoas fazem hoje em dia? Elas compram vários, ou até mesmo produzem vários, e fazem a locação desses itens. Daí, por exemplo, vamos supor, você paga R$ 300 numa determinada locação e você aluga ela por R$ 100. Se você conseguir alugar 4 vezes, você já lucrou. Então, é uma excelente opção. E também não depende muito da questão do seu serviço. Você só precisa, obviamente, entregar para a pessoa e receber. Só que esse tem o contra de que você vai ter que fazer um investimento inicial. Por quê? Para você conseguir locar um item, você vai ter que comprar ele. Então, o contra desse é justamente a questão do investimento. E é um investimento de risco, principalmente pensando em você não conseguir os clientes para pagar a aquisição daquele item. Principalmente essa questão da locação de itens para festas, tá? Decorativos, mas você também pode fazer a locação de ferramentas. Tem muitas pessoas que trabalham com a locação, por exemplo, de bitorneira. Tem outros tipos de ferramentas que também podem ser alugadas. Tem também a locação de roupas, por exemplo, vestidos, ternos, só que aqui também tem um investimento inicial considerável e é mais difícil de entrar. O principal mesmo aqui que muitas pessoas trabalham como renda extra está na questão da locação de decoração para festas, tá? Esse aqui para mim quase entraria no ok por conta da questão do investimento. Só que também é uma opção bem interessante pensando que você não vai precisar trabalhar muito. Você não vai precisar estar sempre ali. Por isso que eu considero ele boa. Um que para mim ele vem quase como boa, mas eu ficaria quase como ok, mas eu vou colocar como boa, tá? Vou colocar como boa é a questão das aulas e mentorias online, que é basicamente você dar uma aula particular ou até mesmo você dar uma mentoria particular. Por que eu coloco como boa? Porque tem sim, se você for bom no que está fazendo, que nem eu trabalho com mentoria também, para processos seletivos, para matemática, para vestibular e tudo mais. Se você é bom no que está fazendo e você consegue ir criando uma rede de clientes, você tem um excelente potencial de ganho. Você pode facilmente ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês. Só que é uma questão, vai depender muito de você, principalmente no início. Por exemplo, hoje eu consigo fazer muita automação no meu processo de mentoria, só que eu já trabalho com isso há alguns bons anos. Então, no início, você vai ter que gastar muito tempo
não vai ser necessário um investimento considerável elevado. E a grande questão é você ter um processo de mentoria que você consiga clientes. Por exemplo, então você tem que achar uma área que tenham pessoas dispostas a pagar aquele valor para você pelo seu tempo. Então, por exemplo, ou você vai dar aula de inglês, ou você vai dar aula de matemática, alguma coisa você tem que encontrar. Então, por todo esse contexto, como tem um bom potencial de ganho, é interessante, mas o contra aqui é justamente você conseguir os primeiros clientes, que não é fácil. Você também tem a possibilidade de prestar mentoria para pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo, dependendo do que você estiver dando de mentoria. Então, é uma opção excelente. Então, por isso que eu considero ela como boa, só não considero como também entre a melhor, ou até mesmo as principais dentro das boas, justamente porque, principalmente aí, enquanto você não tiver essa capacidade de automatizar algumas coisas, vai depender muito de você, porque é um serviço. Então, por isso ela fica como boa. Minha visão fica como ok, é a confeiteira. Obviamente aqui você tem um bom potencial de ganho, só que por que que ela entra como boa? Você vai ter que fazer investimentos para você ter, por exemplo, as máquinas, você tem que ter um bom forno, você tem que ter um bom fogão, você tem que ter uma boa geladeira. Então, você tem que fazer esses investimentos para conseguir trabalhar com confeitaria. Tem que investir também na matéria-prima, em bons ingredientes e tem toda a questão de que você tem que estar ali preparando as coisas. E leva tempo. Cozinhar não é um negócio que você faz em 10 minutos, em 1 hora. Por exemplo, para fazer um bolo, é um processo que leva tempo. E o retorno financeiro também não é muito alto, principalmente pensando em renda extra. Então, por exemplo, vamos supor, você faz um bolo. Esse bolo você vende por R$ 100. Daí você levou 2 horas para fazer um bolo. Ou até mesmo se você conseguir aproveitar o ritmo, em 2 horas você conseguiu fazer 2 bolos e vendeu cada um por R$ 100. Então deu R$ 200 em 2 horas. Você tirou ali R$ 100 por hora. Só que isso é um faturamento, não é um lucro. Você ainda tem que tirar todo o seu custo com os ingredientes, todo o seu custo com investimento, por exemplo, no maquinário, para você conseguir fazer essa produção e, obviamente, gastos com energia, gastos com seu tempo e todas essas questões. Então, o retorno financeiro na confeitaria, considerando que é um processo de renda extra e não o seu empreendimento, não é tão interessante, comparando com os demais que estão ali na nossa lista. Por esse motivo, eu considero ele como ok. E, obviamente, aqui também não tem a menor possibilidade de você automatizar. Você sempre vai ter que participar desse processo. O que você poderia, por exemplo, fazer, eu tenho uma máquina de fazer pão, eu posso fazer pão para as outras pessoas, só que você também não vai ter um retorno financeiro considerável, porque o pão é um item barato. Então, pensando em tudo isso, obviamente não considero como as melhores, colocaria ela como ok. Dando sequência aqui, revendedor de produtos usados, eu acho até interessante, é uma ideia bacana, mas é um negócio complicado. Primeiro, porque você tem que fazer investimentos, então para você vender o item usado, você tem que ou ter ele, ou ele ser seu, ou você comprar de alguém, que nem eu falei antes, por exemplo, lá da questão da bicicleta. Para você vender uma bicicleta usada por R$ 1.500, ou você tem ela, ou você compra de alguém. Daí para você comprar, você tem que ter esse valor para comprar, então é um risco. Você compra ali uma bicicleta por R$ 1.000. Quem garante que você vai conseguir revender ela por 1.500 para você ter pelo menos um lucro em cima daquilo que você investiu? Então, é uma questão de risco esse processo aí de BRICS. Obviamente, para quem é bom, para quem compra nos momentos certos, você tem sim um potencial ali de ganhar uma coisa. Por exemplo, se você compra geralmente no início, no caso no final do mês, que é quando as pessoas estão sem dinheiro. Então vamos supor, alguém está vendendo micro-ondas por R$ 500. Daí é final de mês, a gente sabe que a pessoa está precisando de dinheiro. Você vai lá e oferece 400. A pessoa aceita. Então você pagou R$ 100 a menos do que ela queria, ou seja, você conseguiu 20% de desconto. Daí se você revende ele por, sei lá, 550, R$ 600, você ganhou um valor. Só que primeiro você vai precisar comprar, então você vai ter que ter esse dinheiro para comprar. Enquanto você não vende, você tem que ter um lugar para guardar. Se tem algum problema, você tem que arrumar, e é um processo que depende de você, não tem como você também automatizar. Você precisa lá buscar, você precisa fazer o processo de vendas, então é complicado e tem principalmente essa questão do risco de você precisar comprar algo para tentar revender, e não vai ser todas as vezes que você vai ganhar. Então, por esse motivo, para mim, ele fica como ok. Se você for bom de brick, você pode sim fazer muito dinheiro, tem pessoas que fazem dinheiro, mas eu particularmente não acho interessante. Por fim, mas não menos importante, aqui no ok, já identificando também qual que vai ser a melhor, no ok a gente tem o prestador pessoal. O que é esse prestador pessoal? Esse prestador pessoal é basicamente uma pessoa que vai prestar serviços básicos para outras pessoas que não têm tempo. Por exemplo, vamos supor que um casal rico tem cachorros e eles não têm tempo por causa da rotina e tudo mais de levar o cachorro para passear.
tem pessoas que fazem esse tipo de serviço. Vão lá, pegam os cachorros, são babá de pet, pegam os cachorros e levam eles para passear. Então, esse é um tipo de serviço de prestador pessoal. Além disso, tem, por exemplo, também a questão da jardinagem, só que a jardinagem ali, ela também entraria um pouco na questão do marido, esposa de aluguel. Tem a questão também da limpeza, também entraria um pouco ali na questão do marido e esposa de aluguel, mas de um modo geral, esse prestador pessoal, ele também não tem muita demanda. E exige também exatamente de você vai ter que estar lá. E o retorno financeiro também não vai ser muito alto. Por exemplo, eles não vão te pagar 300, 400 reais por vez que você vai passear com um cachorro. Isso não faz o menor sentido. Então, o retorno financeiro em cima do tempo que você tem que investir não é muito alto. Por isso que, na minha visão, ele não fica como boa, ele fica um nível abaixo. E para mim, obviamente, a melhor de todas, e não é nem porque eu trabalho com isso, é a questão do produtor de conteúdo digital. Principalmente nas plataformas como é o caso do YouTube, que monetizam por visualização, que você não precisa necessariamente fazer a venda de produtos. Mas aqui, obviamente, você ainda pode associar a venda de produtos. O que seria isso? Basicamente, você pode, por exemplo, produzir conteúdo para o YouTube, vídeos. Esses vídeos, quando você conseguir monetizar aqui no YouTube, você vai ganhar pelas visualizações. E além disso, você pode, por exemplo, promover produtos aqui do YouTube, como é o caso das comunidades, como é o caso dos superchats, essas coisas, e você pode promover produtos como afiliados. Vamos supor, você produz conteúdo a respeito de academia. Você pode promover produtos de academia, por exemplo, cupom de desconto em alguns sites de vendas de produtos de suplementos, roupas fitness, essas coisas. Então você pode ganhar tanto na questão da visualização pelo próprio YouTube ou outras redes sociais, quanto na questão da venda como afiliado, que é um processo de publicidade. E por que eu acho mais interessante esse daqui? Porque você vai ter todo o processo para conseguir monetizar, obviamente, que é um processo árduo, mas quando você consegue monetizar e ter vários vídeos, você não precisa estar toda semana, todo dia produzindo conteúdo. Basicamente, mesmo enquanto você dormir, o vídeo vai estar pegando visualização e você vai ganhar com isso. Mesmo enquanto você dormir, pode ter alguém clicando lá no seu cupom de desconto e adquirindo o produto e você ganhando com isso. Então, é um processo assim, de renda extra que não depende muito de você, depende muito no início. Até você conseguir monetizar, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que produzir conteúdo de qualidade. Então, isso é um processo difícil. Mas a partir do momento que você consegue monetizar, você vai ter sim um retorno financeiro sem precisar sempre estar trabalhando. E essa é a grande questão da renda extra. Você ter um retorno financeiro considerável, mesmo que você não precise sempre estar trabalhando, como foi o que a gente comentou lá no início. E aqui tem um outro ponto muito importante, que você pode produzir conteúdo para qualquer lugar do mundo. Você pode, hoje em dia, por exemplo, produzir conteúdo para os Estados Unidos. Você pode vender produtos para os Estados Unidos. Então, você pode ganhar em dólar e assim converter para o real, o que dá mais dinheiro. Por isso que, na minha visão, o produtor de conteúdo digital, com certeza, é a melhor entre essas opções para renda extra. Então, recapitulando aqui o nosso tier list. A melhor, produtor de conteúdo digital. Boas, prestador de freelancer online, gestor de redes sociais, revendedor online de produtos, marido e esposa de aluguel, locadora de itens, aulas, mentorias online. Ok, confeiteira, revendedor de produtos usados e prestadora pessoal. E pessoal, só aproveitando aqui, vai ter pessoas que vão, no caso, vão ter pessoas que vão questionar por que o revendedor online está aqui e o revendedor de produtos usados está aqui. Porque o revendedor online, ele tem a possibilidade de trabalhar com dropshipping, onde ele não precisa ter o estoque e ele pode vender para qualquer lugar do mundo, principalmente do Brasil. Então, por isso, ele tem uma certa vantagem com o revendedor de produtos usados, que precisa obrigatoriamente adquirir o item, precisa ter um estoque físico e não vai conseguir vender com tanta facilidade para qualquer lugar do Brasil. Por isso que, na minha visão, esse daqui fica um nível acima. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado desse conteúdo. Convido vocês a deixarem aqui embaixo nos comentários qual que é a visão de vocês a respeito disso. Se vocês concordam com a ordem desse ranking e se também indicariam alguma outra oportunidade de renda extra que poderia estar nesse ranking. Isso é sempre muito importante, porque ajuda a deixar esse conteúdo cada vez mais rico. Obviamente, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like para receber os próximos conteúdos aqui do canal. E não esqueça, assista esse vídeo. Lá a gente traz mais algumas reflexões a respeito do mercado de trabalho. Eu tenho certeza que se você assistir, com certeza vai agregar muito para você.